Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva e o nosso desejo é que você seja abençoado e edificado através desta programação. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2025 com a temática E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. Lição passada, lição de número 8, nós falamos sobre uma lição de humildade baseada no capítulo 13 do Evangelho de João, quando Jesus lava os pés do seu discípulo, e esse vídeo ele está disponível no nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Acesse lá e tem outros vídeos lá também, você pode estar assistindo. E se não é inscrito, se inscreva e se puder nos ajude compartilhando com o maior número de pessoas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título O Caminho, a Verdade e a Vida. E para comentar a lição de hoje, nós temos a presença de dois pastores aqui, ladeado aqui pelo pastor Jefferson. A paz do Senhor, pastor Jefferson. Paz do Senhor, pastor Valcir. Paz do Senhor, a todos os irmãos que estão nos assistindo nessa hora. Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Jefferson, que além de pastorear a linda igreja da AD Iná, também é um dos nossos componentes da mesa diretora, né, como primeiro secretário, né? E também pastor Marcelo. Paz do Senhor, pastor Marcelo. Pastor Evalcir, a paz do Senhor, pastor Jefferson, a todos que nos acompanham nessa programação, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar a tua vida a partir desta tão preciosa lição. Pastor Marcelo, que também dirige, né, a linda de Jardim Brasil, né, e é o coordenador da nossa União da Mocidade São Joséense aqui, né, o MAD-SJP, né. Deus te abençoe, que bom tê-los aqui para caminharmos hoje no caminho, na verdade e na vida, né. Muito bem, a lição de número 9 então, o caminho, a verdade e a vida. Texto áureo, pastor Marcelo. Pois não. O texto áureo nos diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo de número 6. A verdade prática, pastor Jefferson. Ok, pastor Evalcir. A verdade prática nos diz assim: a imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Os objetivos da lição: o primeiro, apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. O segundo objetivo, discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E o terceiro, conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Nós vamos à leitura bíblica em classe que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de número 1 ao 15. Acompanhe a leitura. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim.
Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Após a leitura bíblica, nós vamos já para o conteúdo, para os pontos e subpontos da nossa lição de número 9, né? O caminho, a verdade e a vida. Nós vamos pensar hoje em João 14, claro, pensar um pouquinho também na parte final do capítulo 13, onde nosso Senhor Jesus ele encoraja, né, os seus discípulos, está na nossa introdutória, né, com promessas maravilhosas, né, e para amenizar, né, o seu sofrimento, porque Jesus ele estava indo, né, ele está comunicando aos seus discípulos que agora ele vai embora. E os seus discípulos ficam preocupados. Em João 14 ele abre um leque de promessas aqui maravilhosas que nós vamos ver hoje, e aí vai dizer no final do nosso comentário, da introdução assim: iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6. É claro, isso é base, né? Caminho, verdade e vida. E o primeiro ponto, nós vamos pensar o consolo e promessa do Senhor Jesus, e dentro desse ponto, o caminho, a verdade e a vida, o consolo num cenário de angústia e também uma promessa gloriosa. Eu começo com o pastor Marcelo, pensando no primeiro subponto, o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus está fazendo um discurso de despedida, né? Ele está, como que eu posso dizer assim, discursando para os seus discípulos, dizendo: eu estou indo, mas eu não quero deixar vocês preocupados, né? Então começo por aí, pastor Marcelo, contigo, sobre esse primeiro subponto aqui. Pois não, pastor Evalcir, muito bem posto pelo senhor, e nós precisamos considerar que Jesus está conversando sobre 2 assuntos com os seus discípulos. Quando Jesus vai propor essa fala aos discípulos que ele é o caminho, é preciso muita atenção para a gente não confundir e achar que Jesus está falando de um lugar para onde ele está indo. Jesus não é um caminho que liga um ponto a outro, não é nesse sentido que ele está falando, pelo menos não no início da conversa. Jesus está falando que ele é o caminho. Ele é o caminho não no sentido de ser uma estrada, de ser um caminho que liga um ponto a outro. Senão a gente vai pensar que Jesus está falando que ele é um caminho que liga a terra ao céu. Jesus não está falando de céu, ele está falando de um lugar não para onde ele está indo, mas para onde ele está. Um lugar onde ele já está, que é um Pai. Então ele é o caminho que liga as pessoas ao Pai e não aos céus. Então o início dessa conversa é importante deixar claro que não é de um destino que Jesus está falando, porque senão as pessoas, de certa forma, é muito sutil, mas se a gente não observar essa questão, nós vamos achar que Jesus está propondo um negócio. Olha, se vocês vierem a mim, eu levo vocês para o céu. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que quem vem a ele conhece o Pai. Quem vê a ele vê o Pai. É tanto que no desenrolar da conversa, os discípulos não estão entendendo, porque eles estão pensando exatamente a partir dessa perspectiva de que Jesus está falando de um destino final. Não. Jesus está falando que ele é o caminho, ele é o único meio, o novo e vivo caminho que liga qualquer pessoa de volta com o Pai. Ou seja, que traz novamente a comunhão, porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio devolver às pessoas essa comunhão perdida pelo advento do pecado. Então é disso que Jesus está falando, por isso ele é o caminho e não um caminho. É por isso que Jesus não está falando de um destino final para que os crentes se apeguem com esse, que é o único jeito de ir para um lugar. Porque senão a gente poderia chegar no lugar e não querer saber daquele que nos levou. É verdade. Porque isso é bem típico do ser humano, mas não. Ele está oferecendo a todos aqueles que vieram até ele uma aliança com o Pai. Por isso, quando lá na frente os discípulos perguntam, mas
a gente não sabe para onde é que o Senhor está indo. Se o Senhor nos mostrar pelo menos o Pai, isso já vai nos bastar. Ele diz, mas vocês já estão. Então veja, o caminho não é uma proposta de algo futuro. O diabo nos fez pensar a vida a partir de uma perspectiva de futuro, porque o diabo disse lá no início, no Gênesis, e continua dizendo até hoje, o dia que você comer, você será. E essa tem sido a fala dele até os dias de hoje. Por isso mesmo, nós devemos entender que Jesus está falando de coisas eternas e não de coisas futuras. Não está falando, se você pegar esse caminho, você chega. Não, ele está falando, se você vier, então o caminho não é para as pessoas ir, é para quem vem. Então, vem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Quem vem a mim, vem ao Pai e não vai. Então, não é para ir. Deus não é um lugar onde a gente vai, é um lugar para onde a gente vem. É um estado devolvido. E aí a gente recebe de novo essa natureza de filho, nós somos reconciliados com o nosso Pai. Então perceba, em momento nenhum Jesus está falando do divino, do Deus divino, vem a mim e eu levo vocês para o divino. Não, se vocês me receberem, me aceitarem, eu sou o caminho que vai devolver os filhos ao Pai. Então é mais uma questão de relação do que de endereço e de destino. Pelo menos no início dessa conversa, essa é a primeira fala de Jesus e por isso tão difícil de entender e mal compreendido pelos discípulos nesse momento. Porque senão seguiríamos o caminho e quando chegarmos no destino, esquecemos quem nos levou. Né? A intenção não é esquecer quem nos levou, é estar com quem nos levou. Exatamente. Perfeito, isso mesmo. E quando nós estamos, a última coisa que nós vamos nos preocupar é para onde a gente vai. Porque quem se preocupou só em ir para o céu construiu uma torre. Isso chama Babel, isso é outra coisa, isso não é Jesus. E, pastor Marcelo, assim, não te cortando, é interessante porque o próprio texto de Jesus vai dizer, ninguém vem. 14:6, né? Ninguém vem. Ninguém vem. É claro, ninguém vai. Né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, o caminho depois, no segundo ponto, se não me falha, não, o terceiro ponto, né? Nós vamos trabalhar com mais abertura, caminho, verdade e vida, né? Mas pensando, então, agora, pastor Jefferson, nesse segundo subponto, Jesus ele está angustiado. Os discípulos estão angustiados pela notícia, mas Jesus também está angustiado. Ele está indo para um caminho interessante que está aqui. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava Jesus, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria bem para todos. Né? Então é um Jesus que, mesmo no cenário que ele estava passando, ele estava preocupando com os seus. Né? Sim, exatamente, pastor. É interessante ver que a preocupação de Jesus era mais com aqueles que estavam com ele do que com ele próprio. Ele deixa bem claro isso, né? E a situação que os envolvia não pode ser julgada também, porque os discípulos estavam numa situação muito, como dizer assim, avassaladora sentimentalmente, né? Porque, veja bem, Jesus, no capítulo 12, ele anuncia que ele vai ser crucificado. Capítulo 13, ele anuncia que alguém vai trair. Opa, então, peraí, vão crucificar o nosso mestre, vão trair o nosso mestre, e depois ele anuncia que um vai negar. Olha só. Então, sem dizer nomes, né? O único foi Pedro, que foi avisado, mas não entendeu. Então, a crise ali entre os amigos próximos se instaurou. Mas existia uma crise pior ainda que Jesus ia passar, mas ele não olhou para isso. Apesar de toda esse movimento que estava acontecendo de desolação com os seus discípulos, porque na mente deles, eles iriam perder Jesus, eles não se preocuparam e não tinham nada a saber do que Jesus iria passar. Jesus sabia de tudo que ele iria passar, que nem se comparava a um abandono de um pai, de um filho, de um amigo por outro amigo, mas mesmo assim ele entendeu a fraqueza e a necessidade deles e pediu para não turbar o coração. Olha, vocês não se preocupem, né? Não se preocupem, vocês têm que crer em mim, credes em Deus, credes também. E anunciou ainda que na casa do Pai haveria muitas moradas. Então, essa preocupação a gente não pode confundir, né? E Jesus ali, ele dá uma espécie de enigma
que depois ficou mais fácil de compreender, dizendo que ele iria, construiria um lugar e voltaria, né? Então Jesus estava falando que, não que Jesus fosse para o céu construir alguma coisa, não, porque já estava construído, antes da fundação já estava construído, mas ali ele estava se referindo à sua morte, né? A morte dele iria preparar um lugar para todos nós na casa do Pai. E ali ele já dá uma pista também da sua ressurreição, né? E se eu vier outra vez, irei preparar o lugar, se eu vier outra vez, levarei vocês para onde eu estiver, estejai vós também, que vem corroborar com o seu pensamento, né? De estar com Jesus, quer dizer, nós já estamos lá com Jesus, porque Jesus está lá. E essa preparação foi toda para nós. Então nós não estamos seguindo um caminho que vai... Não, nós já estamos por Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua morte, sua ressurreição, nós já estamos lá com ele. Isso é maravilhoso do crente pensar. Glorioso isso, né, e é interessante também ao professor, se ele fizer essa pergunta para a classe, né? Se ele já se imagina no céu com Jesus, né? Quem aqui se imagina no céu com Jesus? E mais interessante ainda, o aprofundamento das Sagradas Escrituras, que nós vamos ver ali que Jesus disse na casa de meu Pai. Ele não disse nas casas de meu Pai. Porque tem gente pensando, pastor Marcelo, que cada um vai ter uma casa lá no céu. Não, é na casa de meu Pai. Nós vamos morar todos juntos na mesma casa. Não vai ter murinho lá, não. Não vai ter murinho, não vai ter o quintal preferido, o cerco, não vai ter nada. Nós vamos morar na casa do Pai, que há muitas moradas. Pastor Jefferson e pastor Evalcir, se me permite, pastor, por mais sutil que seja, o senhor é muito feliz nessa fala, nós precisamos lembrar de que por muito tempo nós, com as nossas pregações, deu a entender que o céu, o lugar, é tão bonito, é tão belo, é tão rico, que despertou nas pessoas mais interesse em elas morar num lugar diferente do que estar com Deus. Exato. Então nós precisamos ter cuidado, é sutil, mas as pessoas vivem com essa expectativa, com essa perspectiva de que o céu é a melhor coisa que existe. E eu não tenho dúvidas. De que a morada de Deus eu não tenho dúvidas, não resta dúvidas. Mas o lugar não pode separar a pessoa. Não pode. O Pai não pode ser inferior ou comparado ou igual ao lugar. Então, quando eu chegar no céu, eu ficarei mais encantado com a beleza que lá existe, porque eu penso a partir de uma perspectiva terrena. Então, eu estou mais ansioso em ver as ruas, se de fato é de ouro, ou se não é, se não é, como é que são os rios e as árvores, do que encontrar com o Pai. Então, o convite de Jesus é um convite para a gente se juntar à família, é para nós. Isso. Esse é o ministério que nós recebemos, o da reconciliação. Então, reconciliar com o Pai é a melhor coisa. Esse é o maior presente. Foi por isso que Jesus morreu, para reconciliar todos os filhos novamente com o Pai. Numa casa só. Exatamente. Uma casa só. E quer saber de uma coisa? Se é para estar com o Pai, e claro, nós não vamos fazer doutrina com base nisso, mas o lugar é o que menos importa. Isso é verdade. Então, eu quero estar com o Pai. Boa colocação. Ele vem, né, nesse desenvolvimento do ponto 1 e falando dessa promessa gloriosa, e é interessante porque quando a gente lê o versículo 3, na lição aqui, que é a revista corrigida, assim, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. É claro, existe toda uma conceituação teológica, mas eu pego a tradução NVT, fui pesquisar algumas traduções, eu gostei do que ele coloca, porque vai dizer assim, e quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, né? Assim, dá uma conotação mais simples até de interpretação, né? Mas vocês já entraram no ponto, nesse subponto, que eu observei algumas coisas aqui, quando ele fala casa de meu Pai, né? Sim. E o desejo de moradia hoje, se a gente abrir um leque para todo mundo quer ter sua casa. Sim. Quem mora de aluguel quer comprar, mesmo que financiado, mas morar não quer dele. Alguns não se preocupam, às vezes esquecem que tem uma taxa alta de condomínio e uma prestação tão alta que ele vai ter uns 25, 30, 40 anos para pagar isso daí, não calcula isso, mas ele quer até o que é dele, né? Agora aqui é diferente, né? Já está pronto, né? Porque não vai preparar, já está pronto. E a alusão, né, nesse ponto dessa promessa gloriosa de 14:2, né, quando ele vai dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas, né, se não fosse assim eu não teria dito a vocês, vou
preparar um lugar para vocês, e na NVT ela dá uma conotação um pouquinho diferente, ela diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eles teriam dito, vou preparar um lugar. Né? Algumas palavrinhas um pouquinho diferentes, mas ela encaixa, né? É uma promessa tão gloriosa para nós, e a pergunta é, estamos esperando ou já estamos vivendo, pastor Marcelo e pastor Jefferson? Porque assim, nós devemos esperar, né, ter essa perspectiva, nessa ótica da promessa, mas eu penso que nós devemos já estar vivendo nessa ótica e não estar esperando, porque daí cai nessa ideia, né? O céu eu vou esperar para ir lá, eu quero ir lá. Não, eu já vivo, falei domingo até na igreja, nós temos que, nossa casa, nosso lar, embora numa natureza caída e difícil hoje, porque lá nós estaremos com o corpo glorificado, mas numa natureza caída, mas nós temos que, a exemplo da palavra, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas e os méritos do Calvário, fazer com que nosso lar seja um pedaço do céu aqui na terra. Sim. E a igreja também tem que fazer essa composição para que as pessoas de fora olhem e falem, eu quero ser, eu quero estar. Né? O que precisamos, pastor Ivalcir, pastor Marcelo e os demais professores que estão nos assistindo, os irmãos que estão nos assistindo, é ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Porque, veja bem, eu nunca estive no céu. Você nunca esteve no céu. Né? Nenhum de nós nunca esteve no céu. Porém, nós temos alguém que foi deixado por Jesus, que testifica dentro de nós o que é o céu. E que é de lá. E que é de lá. Ele sabe como é lá. Ele testifica. E todo ser humano que aceita Jesus começa a viver esse céu. É o que eu falei no começo da minha fala aqui, dizendo assim, nós já estamos lá por Jesus e com Jesus. Nós já estamos lá. Porque temos algo dentro de nós que testifica. É interessante, pastor Marcelo, quando o crente deixa o Espírito Santo testificar, porque quando acontece isso, ele não troca nada desse mundo para estar com Jesus. Perfeito. Se por um lado o caminho e o único caminho que nos apresenta ao Pai, que nos devolve essa comunhão com o Pai, é apenas Jesus, agora o caminho que leva para o céu é outra coisa, é renúncia. É a renúncia, é abandonar o pecado. Exatamente. E o caminho que nos leva, e o comportamento que nos condiciona a herdarmos este lugar, e agora eu estou falando de lugar, céu, endereço, é exatamente o desapego. Porque não adianta, porque tem muita gente que já conhece o Pai. Ele já foi apresentado ao Pai, ele conhece Jesus, ele reconhece que Jesus é o único caminho, mas ele não consegue se desprender das coisas terrenas. Então, muito embora essa pessoa já tenha sido apresentada ao Pai, ele já conheça o caminho, ele canta sobre o caminho, ele investe recurso dele no caminho, ele venera, ele adora, mas ele não consegue se desprender das coisas terrenas. Então ele está trocando um lugar pelo outro. É por isso que lá na carta do escritor aos Hebreus, quando ele vai fazer a listagem dos heróis da fé, o que tem de comum entre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés, é que todos esses, embora tivessem promessas de serem muito prósperos aqui, eles não se prenderam a isso. Eles não se apegaram com isso. Por quê? Porque este Espírito, pastor Jefferson, que nos comunica que nós não somos daqui, não nos deixa nos apegarmos com as coisas daqui. Então, só quem está desapegado com coisa que pode conhecer um outro lugar, porque senão chega lá e ele se apega com as coisas que lá tem. Exatamente. Então é isso. Quando você traz esse texto de Hebreus, eles estavam com a promessa, eu até ia buscar ali, mas é Hebreus 11. Hebreus 11. O versículo, eles trocaram isso e, visualizando e vislumbrando. Por uma pátria que eles consideram, a nossa cidade não é essa. E a Bíblia diz que eles viveram. Então agora veja o que esse espírito, essa fé promove neles, produz neles. Eles viveram como peregrinos e estrangeiros. Então só tem garantia de céu quem aqui aprender a viver como peregrino e estrangeiro. Do contrário, pastor Ivalcir, ele pode venerar o caminho quanto ele quiser. Ele pode fazer culto para o caminho, ele pode abrir uma igreja com o nome O Caminho. Não vai resolver. Ele não vai conseguir chegar nesse endereço, porque daí, para esse endereço,
Aí já é outro caminho. Esse caminho ele é estreito. É uma porta verdade. bem difícil. Então Jesus é algo muito bom para ser uma estrada para o céu. Não, ele não é. Na verdade, ele é o caminho Aí pro vem Pai. aquela máxima que nós escutamos das pessoas quando tem uma festa de aniversário, que diz assim, né? É mais importante a presença do que o presente. Que o presente. Isso. Né? É isso. Então, o presente nosso é o céu, mas a presença é mais importante. É mais A importante. presença é E mais aí dá para esticar um pouquinho, que tem gente trocando presentes Sim. por presença. por presença. Sim. Tá trocando a presença. Eu pelo presente. vejo Se você muito não isso. vier mais mandar o presente, tá tudo certo. É uma aplicação pessoal Interessante. que nós devemos até comentar, né? E não foi nada combinado, mas tem pessoas que ainda vivem e querem viver coisas aqui, Sim. né? Estão trocando a presença pelo presente. Não, primeiro eu quero escrever meu livro, eu quero viajar, Sim. como dizem, aos 4 cantos da terra, eu quero pregar em tal lugar, Jesus não vai voltar porque isso aí é promessa dele. Quer dizer, a pessoa está preocupada mais com o presente do que com a presença. Né? Então, troca-se isso aí, né? Não combinamos, nós temos notado aqui. Será que muitos esqueceram essa troca de presentes aí, essa ideia, né? Será que muitos já esqueceram disso e estão tão enraigados aqui que Jesus não volta, não? Tá tão bom aqui. Tá né? bom aqui. Né? Ou seja, eu não quero viver, né? Então a gente está aí, lição de número 9, o caminho, a verdade, a vida. Pensamos nesse consolo e promessas do Senhor, e agora nós vamos para o segundo ponto dessa lição, que vai falar sobre dúvidas, né? O caso da dúvida de Tomé, incertezas e enganos, né? Que é o caso, ou melhor, incerteza, que é o caso de Pedro e Filipe, e enganos, que é o caso de Judas Iscariotes, né? Que entrou Jesus no caminho com Cristo. Aqui já vai começar a ser mais prático essa ideia, né? Primeiro eu vou com o pastor Jefferson, nós vamos pensar em Tomé, a dúvida de Tomé, as incertezas de Pedro e Filipe e o engano de Judas Iscariotes. Mas o Tomé aqui, a gente acaba usando termos pejorativos para ele, o Tomézão, né? O Tomé, mas o Tomé era corajoso, né? Embora duvidoso e sendo repreendido, mas ele tinha coragem. E a lição traz aqui que é comum, pastor Jeff, surgir dúvida na nossa caminhada, né? Sim, isso é comum, pastor Elci, comum, pastor Marcelo, porque o nosso coração, ele titubeia, né? Se não é o Espírito Santo dentro de nós, testificando, fica complicado. É por isso que Jesus não nos deixou só, né? Mas falando de Tomé, eu penso que... Claro, isso não tem nenhuma base bíblica, mas se ele fosse hoje e estivesse vivo conosco, Tomé seria um excelente jornalista, né? Porque ele não fica com dúvida. Sim. Né? Não fica com dúvida. Ele quer saber de fato, e ele quer ver, e ele quer tocar para crer. Quando se fala disso, fala, não, ele era duvidoso. Não, não é que ele era duvidoso, ele queria ter certeza. Eu, analisando o texto bíblico... Pela sua própria experiência, né? É mais ou menos isso. Não, eu quero ter certeza. Né? E ele quer saber da esse fonte, copo aí tem não água? quer. Tem água Sim. nesse copo aí? Eu posso provar, ver se é água mesmo? Ele era desse jeito, tá? Eu não vou dizer que tem água. Possivelmente tem água aí dentro, né? Porque você está bebendo, claro, gente, é água, tá? Mas, então, ele queria saber, essa água é doce ou é salgada? Né? Me mostra onde... Ele era assim, ele era curioso e detalhista para ele ter essa certeza. Então, eu não vejo, pelo contrário, eu vejo um companheirão de Jesus, tanto é que quando foram avisar que Lázaro estava morto, ele falou assim, vamos lá com ele. Tomé disse isso, vamos lá com ele, nem que seja para nós morrermos com ele, mas nós vamos lá com ele. Companheirão de Jesus. Né? Agora, essa frase que quando Jesus ressuscita, ele diz, eu só vou crer se eu tocar nos cravos, Jesus, tá aqui os cravos, né? Toca aqui na ferida e tal. Essa aí deixaram assim como se Tomé fosse um incrédulo. Não. Tanto é que Jesus, eu analisei o texto ali e, ao meu ver, não houve uma repreensão de Jesus. Né? Porque Jesus não disse assim, por que você não creu, você vai para o inferno? Não, Jesus mostrou para ele, toca aqui, já que você quer ter certeza, então toca aqui, para você ter certeza que sou eu mesmo. E a partir dali, ele tornou-se um apóstolo, né? um dos apóstolos que pregou numa das regiões mais difíceis, né? Que foi a Índia. Então, Tomé foi uma pessoa, não é que ele era duvidoso. Na verdade, eu penso assim, ele queria ter certeza dos fatos, porque contra fatos
não há argumento. Se alguém perguntasse para ele, era mesmo Jesus? Era. Eu toquei na ferida dele, eu falei com ele, eu tenho certeza que era ele que ressuscitou. Eu vejo por esse lado, pastor Evalcir. Você enxergou a veia jornalística nele, pastor? Enxerguei uma veia jornalística em Tomé. E dá para se extrair, é bom o professor aplicar isso, né? Tem tantos crentes, eu ouvi, né? Alguém me falou, mas falou o quê? Não é isso, né? Exatamente. Até para ele ter certeza, né? Tanto é que depois Jesus fala para ele, né? Depois de tocado, Jesus fala para ele, ó, eu sou o caminho. A gente está comentando isso hoje. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Hoje eu tive até uma experiência de ter que ouvir um vídeo aí, esses rios curtos aí, esse irmão nosso aqui estava muito preocupado com a gente, sobre uma questão muito antiga, bíblica, que nós temos como base de fé, e essa pessoa chegou lá agora, não é assim, porque o hebraico diz isso, né? E começou a falar hebraico e então, peraí, vamos para o hebraico. E aí, no hebraico, desmistificamos a dúvida dele, que não tinha nada a ver com aquela ideia que estava falando. Ele falou, poxa, pastor, que bom. Realmente não é isso, mas a pessoa fala tão bem essa preocupação que engana. E se a gente, nesse sentido, for um Tomé, nós vamos aprender e ter experiências realmente com a verdadeira fonte, né? Exatamente. Mas teve outros dois, pastor Marcelo. Pedro e Felipe também ficaram com incertezas, né? Pedro e Felipe, pastor Evalcir, essa porção literária da conversa de Jesus com Pedro, né, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, para mim assim, é uma das porções literárias mais comoventes, porque, como o pastor Jefferson já bem colocou aqui para nós, os discípulos estão todos muito confusos, com medo, dada a circunstância, a pressão, e agora Jesus está conversando com eles e eles, de fato, eles não estão entendendo o que Jesus está falando. E agora aqui, né, a lição sugere a gente voltar nessa conversa para falar da conversa também de Jesus com Pedro, e Jesus está falando para um destino de novo, novamente. Jesus está falando que ele iria para um lugar. E de novo vem a dúvida. E agora esse lugar que Jesus está falando aqui no capítulo 13 não é nem o Pai e nem o céu. Já é para um outro lugar. Jesus já está falando de um outro endereço. Se não vejamos, lá no versículo 33 do capítulo 13, diz assim, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para que lugar é esse que Jesus está falando? Então não é nem ao Pai e nem aos céus. Esse lugar eles podem ir. O que Jesus está falando agora é que ele está indo para a cruz. Veja a continuação. Um novo mandamento lhes dou. Ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, versículo 36, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Novamente, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando da morte. Jesus estava falando da cruz. Eu disse que é uma das conversas mais comoventes que eu acho, porque o Pedro, ele diz, não, Senhor, eu tô disposto sim. Se é de morrer o que o Senhor está falando, eu sou capaz de dar a minha vida para que você viva. Então veja, é muito bonito isso da parte do Pedro. É muito bonito. Poético, né? É muito bonito. Ele está disposto, romântico, porque ele quer que Roma seja governado por alguém justo. E ele quer que seja Jesus. Exato. Então, na verdade, ele está disposto a morrer para que Jesus não morra. Mas é preciso que Jesus morra. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês não podem fazer isso agora. Mais tarde vocês farão. E eu acho bonito porque, de fato, lá no capítulo 21 do mesmo evangelho, depois Jesus vai falar sobre a morte do João, que ele morreria, que ele seria capaz, e que, de fato, ele era capaz de beber esse cálice e tal. Então, é para este lugar. E Pedro, segundo os historiadores, nós não temos isso na Bíblia, mas é importante deixar isso registrado aqui, mas, segundo a tradição cristã antiga, o Pedro também morre, né, por volta do ano 65, 67, perseguição, martírio, Nero, o imperador, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a história. Ele não aceita ser crucificado. Então, mais tarde, isso também, esse mais tarde de Jesus acontece, chega para o Pedro. Mais tarde, Pedro, você
vai ser capaz de ir para onde eu estou indo agora. Até porque Jesus não estava indo a lugar nenhum senão para a cruz. Depois da cruz ele desce as partes mais baixas. Depois disso ele volta para a terra de novo. Ele é visto por muita gente. E só depois de aproximadamente 40 dias é que ele finalmente vai para o endereço que a gente gosta de pensar que ele estava falando aqui nessa conversa. Mas não é. Ele vai para a cruz. É desse lugar que ele está falando. É esse lugar de entregar, de se oferecer como sacrifício em favor do seu irmão. Então, este é o lugar a que Jesus se refere nessa conversa com Pedro, aqui nesse momento, no capítulo 3 do Evangelho de João. Então, pensando em dúvidas e incertezas, né, agora nós vamos para o engano, e o engano aqui nós vamos tratar especificamente juntos aqui eu estou com o tema aqui, mas vocês me ajudem aí, sobre Judas, o traidor, o Iscariotes, né? Mas eu acho tão interessante esse amor de Jesus, essa preocupação de Jesus em deixar tudo claro, que quando na mesa, eles estavam caminhando há 3 anos, aproximadamente, um pouco mais ali, e na mesa Jesus fala, na verdade, um de vós ele é o traidor, né? Pedro dá um toque lá, né? Pedro já dá um sinal para João, pergunta quem, né? E eu vou ser honesto, pensamento meu, se Jesus revela que era Judas ali, Pedro pegava ele. Não, Pedro ia pegar ele. Mas Jesus, esse texto até reservei ele aqui, que é o João 13:3, né? Olha só, sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que tinha vindo de Deus e que voltava para Deus, ou melhor, acho que eu pulei um texto aqui. Peraí. Meu Deus. Versículo 2? Eu acho. Não, é o versículo 1. Nem é o 2. Eu anotei errado aqui. A última parte. Ó, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mesmo sabendo que Judas ia trair, Jesus o amava. Havia ainda uma oportunidade. Aí uma pergunta, né? Entre Pedro negar e Judas trair, quem pecou mais, né? Mas no sentido o pós, né? Porque Pedro, na verdade, ele teve uma reação de angústia, de remorso, eu posso assim dizer, mas ele não cometeu tal ato, né? Sim. Ele acaba depois sendo restaurado. E Judas não, né? Judas ele negou e ele comete o ato que assim nós conhecemos lá do seu próprio suicídio. Mas Jesus o amava. Sim. E amava demais. E poupa Judas de expor ele ali, né? Tanto que quando ele manda ir fazer, os discípulos ficam lá, né? Tá no texto, né? Acho que ele vai comprar mais pão, né? Vai comprar alguma coisa. Eu penso que a misericórdia de Deus é tamanha, e se aprofundarmos um pouquinho mais assim, numa especulação teológica, nós vamos ver que nem o que Judas quis fazer ele conseguiu. Que na verdade ele queria enforcar-se e morrer enforcado. Mas a Bíblia relata que ele não morreu enforcado. A corda não aguentou, arrebentou. Tirando para uma aplicação pessoal nossa, nós podemos dizer que nem aquilo que nós queremos fazer, a misericórdia de Deus ela nos alcança, que mesmo que seja para o nosso mal, Jesus ainda interfere e acha um jeito, né? Então ele não se enforcou, ele tentou, mas a corda arrebentou e ele morreu espedaçado em cima de uma... Tem um evangelho que relata isso. Eu acho que é começo de Atos, né? Fala isso aí. Então é interessante isso aí, a misericórdia de Deus, né? A visão de Judas era totalmente distorcida, né? Jesus sabia disso, porque Judas queria segundo a lição aqui, ele queria um Jesus libertador, mas um Jesus libertador de guerra. Sim. Que viesse despedaçar todos, expulsar Roma, principalmente a opressão romana, né? E instituir o reino dele ali, né? Quando isso não aconteceu, ele desanimou e no momento de fraqueza ele traiu Jesus, né, dessa forma. Nesse ponto, Marcelo, eu vou deixar você comentar, mas eu vou claro, largar uma para você aí, tá. Dentro desse ponto e para você também, né? Vamos pensar junto. Será que temos hoje, não Judas no sentido traidor, ou suicídio, vamos olhar para essa linha aí de que tentou se enforcar, mas será que temos hoje pessoas que não compreendem, que estão na igreja, você já citou nas entrevistas, estão na igreja servindo a Jesus, fazendo até cair fogo do céu, mas com essa visão terrena? Temos hoje, Marcelo? Claro, seguramente. E o pastor Elianai Cabral, ele foi muito feliz em colocar nesse ponto o engano de Judas. O Judas ele estava enganado. O Judas ele foi
ele foi traído por um sentimento secular, um pensamento secular que fazia parte de todos ali naquele momento. E eu estou falando de todos que aguardavam o Messias, o prometido. E nós precisamos ter bastante cuidado aqui, pastor Evalcir, pastor Jefferson, os professores que vão ministrar essa aula, porque para a gente não cair numa teologia que a gente não defende aqui, que é a da predestinação. Exatamente. Porque quando nós lemos que Jesus sabia e era necessário que alguém o traísse, então pode dar a entender que Jesus predestinou, que Deus predestinou o Judas Para traí-lo. a essa missão. Então veja, se o Judas tinha essa missão predestinada na sua vida, ele não teria escolha. E no fim ele cumpriu um propósito. Bendito, até porque se convinha que por alguém Jesus fosse traído e o Judas foi lá e cumpriu esse papel, então no fim todos nós vamos ter que chegar no céu, dar um abraço no Judas e ouvir Deus dizer para ele assim: você cumpriu bem o seu propósito. Eu te chamei para isso e você fez a sua função. Exato. Entende? Porque, então veja, não, Jesus sabia pela presciência. Que alguém iria traí-lo. Isso, e não porque a Jesus foi dado saber de forma antecipada quem seria. Jesus sabia. Então isso Jesus sabia pela presciência e não pela predestinação. Não que o Judas estivesse predestinado. Isso não, jamais, implica né? dizer que se o Judas quisesse, ou numa condição, numa circunstância, numa ambiência, ou de repente até pelo tempo, ele teria tomado outra decisão. Se ele compreendesse, né? Exatamente. Se ele compreendesse o que era o reino de Deus. Né? Exatamente. Que era o reino de Então, Deus. é importante a gente deixar claro É um que assunto, é importante, e nós estamos em aula. Sim. É um assunto que ele é diferente, pastor Marcelo, daquilo que a maioria está habituada a ouvir. A maioria está habituada a ouvir que ele foi lá e se enforcou e morreu. Mas eu achei que você achou Atos aí? achei. Atos o quê? É Atos 1, no versículo de número 17 e 18, que diz assim, ó. Posso ler, pastor? Pode, por favor. Diz assim: porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Está falando de Matias, né? Aí ele que lhe diz assim sobre Judas: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, que foram as 30 moedas de prata, né? E precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, em outras versões diz que a corda não aguentando, né? Então a corda ela se arrebentou e ele caiu precipitando-se ao meio, De uma altura. né? De uma altura da onde ele queria, né? E aquele campo teve até um nome, né? Sim. Que foi dado campo de sangue, né? Tá? Então, só para completar aí o nosso pensamento e a aplicação pessoal, que nós não nos mandamos. Exatamente. Tudo está na palma da mão do Criador. Tudo está no né? controle. Então, de se Deus. nós olhamos para um ponto, né, de dúvidas, incertezas e enganos nessa caminhada, que nós precisamos entender, né, buscar. Você bem falou, pastor Jefferson, nós precisamos permitir que o Deus Espírito Santo nos conduza Exatamente. por essa terra ardilosa. E que nós não somos daqui. Nós só estamos de passagem, mas precisamos nessa passagem fazer o melhor para viver como que se já estivéssemos, né, na plenitude, né? Embora não é fácil. O terceiro ponto, nós vamos abrir, né, o caminho, a verdade e a vida, que é o 14:6, de uma forma pensando ponto a ponto, ou pensando primeiro no caminho, depois na verdade, depois na vida, nesse eu sou de Jesus, né, que é maravilhoso. Ele é o caminho, o único também, né? O pastor Marcelo já citou isso, é o único, né? Não é mais um, não é um, é o e o único, né? Pastor Marcelo, quando ele diz que eu sou o caminho, tanto que eu destaquei aqui até para título de embasar o que nós vamos falar, não é possível conhecer a Deus sem ter comunhão, e ter comunhão com Ele fora de Jesus, né? Quer dizer, alguém pode dizer aí que eu gosto de Deus, mas não quero nada com Jesus. O texto já quebra isso aí, né? Nisto conhecerão que vós sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então veja, por isso que Jesus tem o poder pelo seu sacrifício, pela obra redentora na cruz do Calvário, de nos apresentar, de nos levar ao Pai, de devolver a nós a comunhão que foi quebrada.
esta comunhão que o homem tinha de falar com o Pai todos os dias na viração do dia, isso foi interrompido pelo advento do pecado. E Jesus agora vem com a sua obra se colocar como o caminho de volta. Então, quem encontra Jesus encontrou novamente o lugar onde Deus nos espera para essa conversa diária. Por isso que Jesus, sendo o unigênito Filho de Deus, ou seja, o único Filho de Deus, ele se tornou primogênito. Ou seja, o unigênito agora não é mais único, ele é apenas primeiro de muitos irmãos. E nós recebemos essa missão. A palavra de Deus diz muito clara que nós recebemos essa missão. A igreja só tem uma missão. Nisto também, pastor Evalcir, muitas vezes nós nos confundimos, porque nós achamos que a missão da igreja é salvar as pessoas. Não é. Jesus já fez isso. Aliás, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus salva. Só Jesus, só a obra de Jesus é exclusiva, ela é única, ela é suficiente. É isso que nós declaramos quando nós aceitamos o batismo, que Jesus é o único Salvador. Então, primeiro, a igreja não tem como missão salvar as pessoas. A igreja tem como missão anunciar esse Jesus que está reconciliando os homens com Deus. Então, o ministério, a palavra de Deus diz isso, que nosso ministério, que nós recebemos o ministério da reconciliação. É com isso que nós devemos nos ocupar. É com isso. Esse é o caminho que nós devemos apresentar às pessoas. Caminho para o céu? Também, mas não é isso. É o caminho para Deus. É reconciliar as pessoas novamente com o Pai. Então, onde tiver um filho perdido, o ministério da igreja é encontrá-lo e trazê-lo de volta para o Pai. Então, ele tem que vir. Por isso, ele vem. E ele não vai, ele vem ao Pai. Então, ele volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é o lugar de comunhão. Por isso que os discípulos são convidados o tempo todo a lidar com gente. Paulo, no finalzinho da sua vida, ele vai dizer, gente, eu aprendi o segredo da vida. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E lá no finalzinho, ele declara, dizendo que ele já sente que o corpo dele está sendo oferecido como um sacrifício, não é? E ele diz o seguinte, é interessante ele falar, olha, eu já não sei mais se morrer ou viver, eu não sei o que é mais lucro. Se eu morrer, eu estou com Cristo, se eu viver, é ganho, mas eu posso viver um pouco mais, porém, se isso resultar em salvação de mais alguns, se eu conseguir descer as partes mais baixas e arrebatar de lá algumas almas e apresentá-los a Deus, e não levá-los para o céu, apresentá-los a Deus, que nos dará o céu como recompensa, né? Eu quero deixar claro que eu quero ir para o céu, eu estou batalhando para isso. Mas é uma ideia teológica, né? Precisa pensar nisso. E eu quero instigar para que as pessoas pensem nisso. Exatamente. A comunhão com o Pai é o nosso propósito. Jesus veio nos devolver a comunhão com o Pai. Esse é o ponto. Para isso, ele é o único caminho. Não existe outro. Não existe outro caminho. Até criaram, né? Mas ele é o único. Ele não tem um caminho. Gente, eu tenho um caminho que leva para o Pai. Não, ele é. Eu sou um dos caminhos. Isso, não. Ele é o caminho. O único caminho. É lindo isso, né? O nosso mestre é tremendo, né? Então, ele é o caminho. Pastor Jefferson, ele vai dizer, eu sou a verdade. Quer dizer, ele não é um fragmento, está aí na lição, né? Ele é a essência, a totalidade da verdade. Que a verdade está, não está nele, é ele, né? Então, como ele é o caminho, ele também é a verdade. Então, a gente vê as pessoas tentando encontrar meios e dizendo que a verdade ela depende de cada opinião. Não, a verdade humana, sim. Eles relativizam. Exatamente, obrigado, pastor. Ela é relativa para o humano, né? E ela é dependendo da ocasião, ela é ocasionista também. Verdade. A verdade humana é ocasionista. Temporal também. Eu notei alguma coisa aqui muito interessante, quando Jesus, que era a verdade, foi levado a julgamento por Anás e Caifás.
onde Anás, ele burlou várias leis do costume judaico para poder condenar a Jesus. E Caifás pior ainda, né? Então eu anotei aqui porque eu gosto de anotar, que nenhuma memória é tão boa como um pouco de tinta, né? Isso é coisa de jornalista. Eu anotei aqui algumas coisas, e até se o professor quiser expor em um quadro na sua igreja, no domingo pela manhã, eu vou falar aqui lentamente para que você possa anotar e fazer isso aí. Então, enquanto eles estavam condenando a verdade, porque Jesus era a verdade, eles estavam condenando a verdade com uma verdade mundana, né? Que era ocasionista. Eles queriam mudar essa verdade, então com mentiras estavam julgando a verdade. Então ele quebrou pelo menos 7 leis ao tentar condenar Jesus. Primeiro, o julgamento foi realizado em segredo, não poderia, Jesus não estava sendo acusado de nada, então não poderia ter esse julgamento. Segundo, foi realizado à noite, nenhum julgamento era realizado à noite pela madrugada, não era, foi realizado à noite, esconder. Terceiro, envolveu suborno. Tá? Olha as leis que eles quebraram para condenar a verdade. Quer dizer, vai se inventando uma mentira sobre outra mentira para tentar justificar alguma coisa, né? O quarto, o réu não tinha ninguém presente para fazer uma defesa a seu favor, não levaram ninguém, só levaram Jesus lá para dentro. Olha só que incrível. Quinto, a exigência das testemunhas. Cadê as testemunhas? Para testemunhar contra eles, não teve, só foi eles, né? E lembrando que os dois eram parentes, né? Era genro, né? Então eram parentes, genro, né? Genro e sogro, né? Estavam ali condenando, eram os maiorais lá do Sinédrio, né? Então vamos lá. O sexto, usaram um testemunho autoincriminatório contra o réu, né? Então, quer dizer, eles mesmos julgavam e acusavam e não deixavam, não tinha ninguém ali para defender, entre eles mesmos, né? Então, e o sétimo, eles condenaram o réu à pena de morte no mesmo dia. Eles não podiam fazer isso, quem fazia isso era Roma, não faziam. Aí quando levaram Jesus para Pilatos, porque eles não podiam fazer isso, Pilatos faz um monte de indagações e Jesus responde ele com outras indagações, né? Tu és o rei, tu dizes, né? E tu é teu rei? Não, meu rei não é daqui, se fosse daqui eu pegaria pessoas e vinha aqui me defender, mas meu reino não é daqui e tal, eterno. Aí no final das contas Pilatos pergunta a Jesus, né? O que é a verdade? Pergunta. Aí Jesus, né? O que é a verdade? O professor pode perguntar nessa aula, né? Para os alunos, o que você entende por verdade? Essa verdade relativista que nós temos, né? É uma coisa assim que depende do favoritismo humano de coisas para se ter a verdade, mas Jesus não tem essas vias, né? Não se abrem aspas para dizer o que é a verdade. Não, ele é a verdade, pronto, né? Então é lindo quando você consegue enxergar isso. Então, quer dizer, eles tentaram de toda qualquer maneira condenar a verdade. E quando chegou a Pilatos, ele perguntou a Jesus o que é a verdade. E Jesus, quando teve esse confronto com Pilatos, no final, Pilatos mesmo disse: eu não vejo crime nenhum nele. E entregou de novo para eles. É profundo isso, porque eu acho que principalmente na nossa época, e nós temos que pensar, e eu estava até pesquisando aqui uma obra que eu já não tenho, mas já li, né, de Rubens Alves, né, professor de espantos, né, e essa é a nossa proposta aqui, é provocar, instigar, Rubens Alves, o professor de espantos, tá? É instigar o aluno a buscar, né, porque às vezes a gente quer tudo pronto, mas essa ideia de verdade, de relativismo, né? A gente dá para pesquisar um pouquinho, e o professor, se quiser aprofundar, Sigmund Bauman, né? Modernidade sólida, modernidade líquida, né? Trabalhar isso daí, porque é importante. E a gente vai agora para a vida, né? Que é a última afirmação dele no versículo 6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou vida. E a vida mencionada aqui não diz respeito, eu achei interessante que ele coloca, não a vida física, o sopro vital, né, o fôlego, mas a vida que contrapõe a morte espiritual, que é o que vai dizer na lição quando ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em mim, ainda que morto, viverá, né? Então a ideia aqui é trazer uma vida eterna concedida por Cristo, uma eternidade com Cristo, né? Ele tanto é a fonte como o doador dessa vida, né?
E aí a lição, deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu até destaquei, e eu acho que essa lição mesmo, não me falha a memória, a lição, é exatamente a lição 7, quando Jesus disse que ele é a ressurreição, a verdade e a vida. O terceiro subponto do ponto 2 vai falar nessa promessa de vida, né? Como que ele trabalha essa ideia, né? E aí a primeira é a soberania e a segunda é essa promessa que está dizendo aqui, que quando ele está falando que ele é a vida, não é a vida, essa vida terrena, ele é a vida eterna. Por aí, pastor Marcelo. Isso mesmo. Eu creio que seja da minha parte importante frisar que vida eterna não é uma vida que vai começar. Perfeito. Porque senão a gente fica na expectativa de uma vida que ainda será. E nesse pensamento tem muita gente desanimando, porque ele está achando que está demorando, na verdade, receber essa promessa de vida eterna. Vida eternal não é uma vida futurística, é uma vida que vai começar. Não, a vida eterna, ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim. Então, a vida eterna que Jesus está propondo, ela já está sendo oferecida. É uma vida que ela vai... A vida eterna é uma vida que continua. Então, ela é uma oferta para nós hoje aqui, a vida eterna. Do contrário, não seria vida eterna, seria uma vida posterior, uma vida futura. Então, o diabo, de novo, de propósito eu quero ser repetitivo, o diabo que nos faz pensar em algo futuro. Amanhã você vai ter uma vida digna. Então, assim, e aí a gente entra no meritismo, né? Naquele processo meritório. Então, o que eu tenho que fazer para herdar essa vida tão maravilhosa que está me esperando amanhã? Não. É a pergunta do jovem rico, né? Isso, não. O que de fazer para herdar a vida? Exatamente. Quem eu sou? Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Então, as coisas velhas já é passado. E tudo se fez novo. Então, a vida eterna é uma promessa gloriosa para todos aqueles que receberem Jesus e que, portanto, através de Jesus vão ao Pai ou vêm, e se encontrando com o Pai, ele vive essa vida que, é claro, que não nas mesmas medidas e proporções de estado, mas não porque a vida ainda não é plena, é porque o nosso corpo ainda não foi transformado. Então, o que não permite a gente viver a plenitude dessa vida ofertada não é porque a vida é pouquinho, não. É porque nós ainda estamos presos num corpo que nos faz provar mais dos dissabores dessa vida terrena do que a glória da vida futura. Então, o estado futuro é que nos proporcionará uma plenitude daquilo que nós já recebemos. E daquilo que enxergamos em Cristo. Né? Meio que num espelho difícil. embaçado, mas já é. É difícil para a pessoa entender isso se ela não está em Cristo. Ela não entende, né? Ou se ela está buscando agradar a Cristo para herdar uma vida eterna, também não vai funcionar. Isso. Não é uma negociata. Não é negociata, né? Você precisa estar em Cristo, vivendo a plenitude, como nós estamos falando aqui, nosso tema deste ano, vivendo a plenitude do Espírito Santo, porque você vivendo essa plenitude, você vive a plenitude em Jesus e vive a plenitude em Deus. E com isso você já vive uma vida que, como o Senhor disse, não vai começar. Já é. A consequência. O estado é presente. O estado é presente. Não é futuro. Bem colocado. E o pleno, né? Quando todos foram cheios, né? Que é o texto base, Atos 2:4. E quando se está cheio, a gente se preocupa realmente com reino, né? Não dá para se preocupar com outras coisas. Agora, na verdade, não há pode ser que até não haja uma preocupação, porque você vive o reino. Então você não se preocupa, você vive o reino. É igual Jesus, falamos no começo. Ele sabia que ele ia sofrer, mas ele vivia o reino. Ele não se ocupa, ele se ocupa. Ele se ocupa. Ele vai anunciar o reino. Mas peraí, se o senhor for para lá, vão matar o senhor. Não sei se vão me matar, mas eu vou para lá. Sim. É que vocês já colocaram bem, essa especulação é nossa, né? A gente fica nesse especulativo e muitos acabam sendo enganados, né? Mas que lição maravilhosa. Dá vontade de ficar aqui a tarde inteira, né? Mas tem um digital ali, né? Que vai controlando a gente. Mas muito bom, né? E eu agradeço a Deus
por você que nos assiste, por você que é inscrito no canal, por você que está se inscrevendo, chegando pela primeira vez. Você é muito bem-vindo, né? E o nosso desejo é que esse programa ele sirva de construção para a sua vida espiritual, né? Para você, professor, principalmente, para você, superintendente, principalmente, e também o aluno, né? Para que quando você for para a IBD ou for dar a aula, você tenha um conteúdo a mais, tenha um embasamento a mais, provoque mais os alunos, né? Para que eles comecem a pensar. Pastor Marcelo, gratidão por ter podido estar aqui, tá? Pastor Jefferson, da mesma forma, gratidão. E eu quero pedir para você, Pastor Jefferson, nos despedir em oração, porém antes lembrar que a próxima lição, né, não esquecendo, a promessa do Espírito, né, lição de número 10, nós vamos trabalhar essa lição, né, baseado em vários pontos de João 14, 16 e 20, aí, capítulos e os versículos salteados ali, e deixar o convite para você acessar essa programação também. Aqui na TV Mão Amiga, você acessa ela terças, durante a semana, das 15 às 16 horas. Canal 524 da NET Claro, você também tem acesso a essa programação. E o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. E plataformas digitais também, aí, Instagram e YouTube, você vai nos encontrar com essa programação. Pastor Jefferson, ora. Então vamos orar. Quero agradecer então, pastor Valcir, pela oportunidade, pastor Marcelo. Foi muito bom estar aqui com vocês. E você que está nos assistindo, procure uma Assembleia de Deus próxima à sua residência, à sua casa. Tem sempre um pastor aí de braços abertos esperando por você. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por este momento que tivemos aqui na tua presença, aprendendo, Senhor, uns com os outros a tua palavra. Que esta palavra venha nos libertar, Senhor, e continuar ensinando-nos que tu és o caminho, a verdade e a vida, e que nós precisamos estar alicerçados em ti, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, por essa maravilhosa aula. Abençoa cada aluno, cada professor, cada um que está assistindo neste momento. É o que nós pedimos a ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo de manhã tem EBD. Venha conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.